Antes de nós começarmos, eu queria ler a palavra de Deus no livro do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ontem, quem esteve aqui viu que eu comecei com a leitura do capítulo 1, aquela passagem em que o apóstolo Paulo fala sobre o fato de que o Senhor Jesus é o primogênito de todas as coisas, é a imagem do Deus invisível, primogênito da criação, que subsiste eternamente e que mantém todas as coisas. Todas as coisas existem nele. E foi por ele e para ele que todas as coisas foram criadas. Eu quero pegar onde a gente parou ontem, nessa leitura, porque eu comentei ontem que o nosso objetivo com a educação é, de fato, que nosso coração, nossa mente sejam treinados a adorar esse Senhor, Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. E além dele ter criado todas as coisas e de todas as coisas dependerem dele para terem a sua vida, a sua existência, o apóstolo também nos diz que ele é o Redentor. Ele não só criou todas as coisas, mas ele está agora restaurando todas as coisas. Então eu vou pegar de onde a gente parou. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Veja até aqui, ele é o Senhor de todas as coisas, no qual todas as coisas existem, para que ele tenha a primazia, porque nele reside a plenitude, mas ele também se esvaziou, morreu, se entregou na cruz para reconciliar no corpo da sua carne, mediante a sua morte, nós que estávamos perdidos, que estávamos sem o conhecimento e sem o relacionamento correto com Deus. E ao fazer isso, ele nos traz a uma vida que agora está conectada com essa plenitude, uma vida que tem essa plenitude do Senhor como alvo, porque ele diz que ele quer nos apresentar santos, irrepreensíveis, sem mácula. Vou continuar lendo versículo 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é também que me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Veja, então, se Cristo fez isso, de morrer e se entregar para que pudéssemos ter essa plenitude de vida, ele também entregou à sua igreja um trabalho, primeiro começando com os apóstolos, esse trabalho de se afadigar pelo Evangelho, se afadigar pelos que receberiam o Evangelho.
e se afadigando, trabalhando, lutando. Lembra que nós falamos ontem à noite que toda educação é necessário que para toda educação exista luta, exista batalha. Ele se afadigava, ele batalhava. Ele até chega ao ponto de dizer que ele está completando as aflições de Cristo Jesus na carne dele. Ele faz tudo isso com um só objetivo, e o objetivo dele é formar Cristo nas pessoas para quem ele ministra. Formar Cristo em nós. Ele diz nesses termos: nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, veja a educação, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, com o objetivo de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Gostaria de orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu santo e eterno Filho, que se encarnou por nós, sendo Ele a plenitude de todas as coisas, no qual todas as coisas têm a sua existência, vivem, existem. Nós também nele, ó Deus, nos movemos. O Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e essa palavra nós sabemos que é o teu Filho. Obrigado a Deus porque o Senhor nos deu a oportunidade de sermos direcionados por essa visão, ó Deus, a visão do teu Filho, a visão que traz para nós alegria verdadeira, a visão que nos dá verdadeira satisfação, que enche os nossos corações, porque Ele é a plenitude. Abençoa-nos, ó Deus, para que possamos entender isso na nossa própria vida e também na nossa prática de educação. Como igreja, ó Deus, que possamos educar o teu povo nessa visão. Que o Senhor Jesus Cristo seja, ó Deus, essa visão. E que o Senhor faça com que Ele encha os nossos corações, as nossas vidas, para que entendamos e compreendamos, ó Deus, o tamanho da tua riqueza. Nos ajuda sim, Senhor, que aquilo que o apóstolo Paulo fez, de fato encontre resultado, encontre fruto em nós, para que sejamos também entregues ao Senhor plenamente vivos, perfeitos no Senhor Jesus Cristo. E ajuda-nos assim, ó Deus, no nosso trabalho de fazer isso também para as próximas gerações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, voltando então para nossas palestras. Ontem, aqueles que estiveram aqui viram que nós já falamos sobre o estado atual da educação moderna. Existe um livro de 1940 e alguma coisa chamado Abolição do Homem. Quem não leu, leia para poder ter um pouco de noção do que é isso, escrito nos anos 40 ou 50 talvez. E revela e fala para a gente um pouco daquilo que Lucas trouxe ontem, sobre a situação da nossa educação atual. Depois nós falamos um pouco, o reverendo Broto nos apresentou qual era o projeto de educação de Deus, um projeto pactual, um projeto de educação que é para ser feito, realizado dentro da comunidade da aliança, dentro da comunidade do pacto. E ele nos levou também nas Escrituras a olharmos para isso, para a educação no sentido cristão, bíblico. E hoje, queridos, eu inicio o dia falando sobre as artes liberais e a formação das virtudes. O que eu estou fazendo aqui nessa manhã é apenas continuar esse ensino que a gente recebeu ontem a respeito da educação que tem fundamentos eternos, uma educação que foi pensada por Deus, que faz parte da forma da criação, faz parte do modelo que Deus estabeleceu quando Ele criou homem e mulher, os criou. É o projeto também de Gênesis capítulo 3, versículo 15, da restauração do povo de Deus dentro da aliança do Senhor. Mas talvez isso seja um pouco de choque para aqueles que tenham ouvido que eu vou falar a respeito das artes liberais. As artes liberais não surgiram
pelo menos a sua definição, não surgiram no meio do povo de Israel, no Antigo Testamento, mas sim na Grécia Antiga. E talvez então alguns de vocês que tenham me ouvido falar que eu vou falar a respeito das 7 artes liberais, pode ter pensado, ele vai trazer um pouco de helenismo para poder misturar e fazer um sincretismo legal aí, né, com o Antigo Testamento. Ou talvez outros tenham pensado, nós não precisamos disso, nós não precisamos do helenismo, nós não precisamos de uma cultura helênica, nós precisamos apenas da palavra de Deus, do Antigo Testamento, como guia. Existem essas coisas conflitantes hoje nos nossos dias, né? Pessoas pensam, dentro da comunidade cristã, muitas vezes que nós não precisamos da cultura grega, da cultura romana, nós não precisamos da filosofia. Talvez você se lembre, Tertuliano levantou essa pergunta e deu uma resposta, inclusive. O que tem a ver Jerusalém com Atenas? E a minha fala nesta manhã é para tentar mostrar para os irmãos que não precisamos tentar fazer uma reconciliação de duas coisas como se elas fossem completamente distintas, mas nós podemos olhar para as coisas que nós encontramos na cultura grega e na cultura romana e que nós podemos extrair dali coisas que são nossas. Não são coisas deles, são coisas nossas, que Deus, na sua providência, entregou para aquelas pessoas descobrirem, desenvolverem. Nós olhamos para aquilo e nós reconhecemos porque vem de Deus. Nós olhamos para certas coisas que nós encontramos em Platão e Aristóteles, que nós encontramos na Grécia Antiga, na Roma Antiga, nós olhamos para isso e nós falamos, Deus deu para esse povo a possibilidade de eles desenvolverem algo que é verdadeiramente bom, verdadeiramente justo. Eles até podem não saber disso, mas isso é de Deus. É mais ou menos isso, queridos, que eu quero tratar nesta manhã e vou expandir um pouco mais nisso para que seja um pouco mais prático e aplicativo também. Mas eu quero começar com o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, para introduzir esse assunto. Veja, o Novo Testamento foi escrito em grego, não foi? O Novo Testamento foi escrito em grego e não é por um acaso. Por que será que o apóstolo Paulo escreveu em grego? Por que será que Pedro escreveu em grego? Por que será que João escreveu em grego? Eles falavam certamente aramaico, entendiam e liam o hebraico, eram letrados, versados nessas línguas. Aquele povo, o povo de Deus, o povo de Israel, nunca abandonou. Até o dia de hoje eles mantêm, lendo o Antigo Testamento, o povo de Israel, o povo judeu. E certamente naquela época eles não escreveram em grego porque eles não sabiam outra língua. Mas eles escreveram em grego porque era a língua franca, era a língua que todos poderiam ler. E, queridos, isso não foi por um acaso. Deus preparou as coisas dessa forma. Deus preparou o mundo para, naquele momento, ter uma estrutura romana provida pela República e, posteriormente, pelo Império Romano, uma infraestrutura romana com uma cultura grega, que ainda era predominante. Deus conduziu o mundo dessa forma para que, quando o Senhor Jesus Cristo viesse, e diz Paulo que ele veio na plenitude dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo viesse, essas coisas, essa confluência de culturas estivesse ali disponível para agora o cristianismo poder utilizar. Os discípulos de Jesus, o cristianismo sendo os cristãos, nós, pudessem utilizar isso para poder expandir a palavra de Deus, para poder levar a palavra de Deus, para poder fazer com que a presença de Deus pudesse se espalhar mais rápida e facilmente por todos os cantos. E eles pudessem, então, mais facilmente cumprir a missão que o Senhor Jesus Cristo deu para eles em Mateus 28. Você conhece a grande comissão? Ide por todo o mundo. Como é que eles iriam se não houvesse ruas, né? Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Como é que vai pregar se ninguém for enviado, né? Mas como é que eles vão ser enviados se não houvesse o quê? Ruas, estradas. Deus fez com que a Pax Romana existisse, as ruas romanas, as estradas romanas existissem, o fluxo de ideias existisse. Justamente para que, com a missão de Deus, eles tivessem também o recurso necessário para cumprir a missão. Então, quando nós chegamos em Efésios, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo que está escrevendo diversas
diretrizes para a vida familiar na igreja. Ele diz, e vós pais, e ele está falando para os pais homens aqui, tá? A gente usa a palavra pais para falar de homens e mulheres, né? Marido e mulher, mas nós estamos aqui lendo no grego, queridos. No grego é bem específico. Pais. É um trabalho, uma responsabilidade dada para nós, homens que somos pais. E vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Na disciplina e admoestação do Senhor. Você já parou para pensar o que são essas duas palavras? O que significa disciplina? Criar alguém na disciplina e na admoestação do Senhor. Vai ajudar um pouco a gente se a gente for no grego olhar que palavra é essa que foi traduzida como disciplina. Em outras passagens do Novo Testamento ela é traduzida também assim, disciplina, mas ela pode ser traduzida de outras formas também. Mas a grande questão com essa palavra é que ela é difícil de traduzir. Sabe que tem algumas palavras que são complicadas de traduzir, não é mesmo? A gente conhece bem o exemplo da palavra esperança no português, né? Que a gente, ou melhor dizendo, saudade. Na hora que eu falei esperança, eu falei, não, calma aí, está errado. Saudade, no português, que a gente sabe que não existem traduções simples e fáceis, diretas, nessa forma, como um substantivo em diversas outras línguas. Dizem que é único do português a palavra saudade como um substantivo. Nós precisamos usar outros recursos para poder expressar a mesma ideia. Por exemplo, no inglês. Nós precisamos usar um verbo. Não existe muito bem esse substantivo. Preciso dizer, eu estou sentindo falta, para dizer que eu tenho saudade. E é assim mesmo, a língua é assim. Diversas vezes nós precisamos traduzir coisas e precisamos utilizar certos recursos explicativos, explicar um pouco mais, porque é difícil você escolher uma palavra só para substituir aquela palavra original. Eu trabalho com tradução, a minha empresa traduz livros e publica livros. Nós sabemos a dificuldade que é. E aqui então, pedir um pouquinho muito do tradutor da Bíblia, que traduziu a palavra aqui como disciplina, que ele colocasse com toda a sua glória a palavra original aqui, que é a palavra paideia. Vocês devem ter lido ontem a palavra paideia aqui no texto, né, atrás do Rodrigo Broto, ficou provavelmente um gostinho de quero mais, de saber o que mais que tem para ser aprendido a respeito dessa palavra. Talvez seja pedir um pouco muito do tradutor que ele coloque uma palavra mais adequada do que a palavra disciplina aqui, porque é uma palavra que precisa de explicação. Paideia, o que é isso? Quem que sabe o que é paideia? Levante a mão. Quem já ouviu o termo? Quem sabe dizer, se precisasse vir aqui à frente, tomar o meu lugar e falar para todo mundo, você conseguiria explicar o que é paideia? Talvez para alguns de vocês seja a primeira vez que você está ouvindo essa palavra. Talvez soe um pouco similar a outras palavras que nós conhecemos, né? Por exemplo, a própria palavra pedagogia tem um pouco a ver com isso, né? A palavra paideia vem da palavra paidos, que é criança. Mas quer dizer muito mais do que o treinamento de uma criança. É o processo todo de treinamento de uma criança para que ela possa herdar uma cultura. É o treinamento da criança, é o treinamento que se dá para uma criança na cultura grega, para que ela possa vir a ter, a adquirir aquilo que é próprio da cultura daquela cidade, daquela polis. Esse termo vem sendo usado, construído no momento em que o apóstolo Paulo chega em cena, que o Senhor Jesus Cristo chega em cena, que os discípulos do Senhor Jesus estão indo por todo o mundo para pregar o Evangelho, para ensinar as nações a obedecerem todas as palavras que o Senhor Jesus Cristo nos tinha ensinado. E então o apóstolo Paulo, nesse trabalho de se afadigar para ensinar essas coisas, para formar naquele povo a perfeição do Senhor Jesus Cristo neles, estampado neles, para que eles possam crescer a essa maturidade do varão perfeito, como ele já disse antes aqui em Efésios 4. Quando ele está nesse trabalho, ele diz, pais, vocês têm responsabilidade nesse trabalho de trazer à maturidade os seus paidosos, as suas crianças, e façam isso que vocês veem os gregos fazendo, passando para as crianças uma cultura, a formação completa, para que eles possam ser parte da polis. E façam isso, então, deem essa paideia para as crianças. Mas ele não diz só, criai-os na paideia. Porque se ele tivesse falado criai-os na paideia, todos os pais ali teriam entendido, eu tenho que colocar o meu filho na escola de Platão. Escola municipal de Platão, escola de Aristóteles ou coisas do tipo. Vou colocar na escola grega.
Né? Se ele tivesse parado por aí e falado assim, treinai os vossos filhos na paideia grega, eles teriam entendido, eles teriam falado, pronto, então tem que colocar meu filho na escola pública. Estou sendo anacronista, tá, queridos? Mas acho que vocês pegam, né, o ponto. Mas ele não para aí, ele não fala, criai os vossos filhos na paideia grega. Ele diz, criai os vossos filhos na paideia e na admoestação do Senhor. Numa paideia específica. Ele usa o termo grego. Veja, não tem problema você usar os termos gregos. Ele usa o termo grego e ele diz, vocês sabem o que é paideia, não sabem? Queridos, hoje nós não sabemos o que é isso, mas confiem em mim. E depois façam a pesquisa de vocês. Esse termo era um termo amplamente conhecido, utilizado. É como se eu estivesse dizendo para vocês aqui a respeito da palavra democracia. Todo mundo aqui já ouviu falar de democracia, não já? Todo mundo tem uma concepção do que é democracia, não tem? A palavra paideia tinha esse tipo de significado, de importância na vida grega. Então, quando o apóstolo Paulo utiliza exatamente essa palavra, ele não está passando uma mensagem sem clareza. Ele está passando uma mensagem muito clara. Diz, sabe isso que os gregos fazem? De criar os seus filhos para que eles possam fazer parte, para que eles possam incorporar os valores e os princípios do que é ser um homem, do que é ser uma mulher grega. Façam isso, só que uma paideia que eu quero que vocês passem para os seus filhos é uma paideia do Senhor Jesus. Primeira coisa, é uma paideia alternativa, não é a mesma paideia. É uma paideia alternativa, mas ainda assim pode ser chamada de paideia. Mas o que é isso então? O que é essa paideia? Eu falei um pouquinho para vocês. É o processo de formação, de enculturação, de você se tornar parte de um povo, ter uma identidade desse povo. E tem uma outra forma de explicar isso que eu acho que pode nos ajudar. Para nós entendermos o que é a paideia de uma sociedade, todas as sociedades têm a sua paideia, seja ela a paideia grega, a paideia do Senhor, mas existe certamente, os gregos poderiam falar, certa pessoa foi treinada na paideia dos espartanos, ou a paideia dos fenícios. Cada civilização, cada cultura tem aquelas coisas que ela valoriza, aquelas coisas que ela entende que são mais importantes, que são quintessenciais, que são o cerne, e que é talvez o que poderia ser traduzido como o que é adquirir a boa vida. O que é uma vida boa? O que é a boa vida? O summum bonum, no latim. O que é uma vida boa? O que é a boa vida para nós, brasileiros? O que é a boa vida para os fenícios? O que é a boa vida para os egípcios, para os espartanos, para os romanos? Se você abrir o livro, a carta de Paulo para Tito, você vai ver um pouquinho sobre o que é a boa vida, o que é a paideia dos cretenses. Nós podemos olhar para as diversas culturas e nós sabemos um pouquinho, conseguimos olhar um pouco da essência, da alma daquela cultura. Quando, por exemplo, nós fazemos uma piada sobre o alemão, o japonês e talvez o inglês, né, entrarem num local e eles estarem discutindo, e a gente sabe mais ou menos um estereótipo, não é mesmo? De cada uma dessas culturas, porque nós sabemos um pouquinho do que está na essência de cada uma dessas culturas. Quando falo de fenícios, provavelmente você vai se lembrar da conquista dos mares, do comércio. Quando eu falo de espartanos, provavelmente você vai se lembrar da força, da guerra. Eram as coisas que caracterizavam a boa vida. Uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que chegou a, de fato, ter nela quase que a encarnação daquilo que há de melhor. Poderíamos usar a palavra virtude para isso. Depois eu vou falar um pouco mais sobre virtude. O que é a virtude para cada sociedade, para cada civilização? Alemães, precisão, né? Japoneses, limpeza, organização, sociedade, respeito. Os americanos, a conquista, a liberdade de se tornar aquilo que ele quiser. E para os brasileiros? O que para nós é a boa vida? O que na nossa cultura hoje nós poderíamos apontar e dizer, isso aqui é a nossa paideia. Essa é a nossa cultura. Todo mundo que está sendo criado dentro da cultura brasileira está adquirindo uma paideia brasileira. O que será que nós poderíamos dizer que é a paideia da nossa sociedade atual? O que a nossa sociedade valoriza? Vindo no carro, aconteceu uma coisa que é um pouquinho de uma ilustração disso.
O pessoal estava no carro comigo e eu coloquei uma música, e é uma música clássica tocando no carro. E aí uma das pessoas que está com a gente falou assim, que música é essa? Eu pensei que estava vindo de fora. Aí alguém brincou assim, como se estivesse passando um carro do lado, né, com um som alto. Sabe, imagina essa cena, vem passando um carro com som alto, e aí você ouve música clássica dentro do carro. Você consegue imaginar isso na nossa cultura? Aí até eles brincaram, né? Aí você olha pro lado e vê lá que todo mundo, o carro cheio de criancinha de gravata borboleta, né? Então, as meninas um lacinho e tudo. Só se fosse isso, né? Quando a gente pensa em carro com som alto, a gente não vai pensar que está tocando música clássica, não é mesmo? Não faz parte da nossa paideia, não faz parte da nossa cultura. Não é um tipo de coisa que a nossa cultura valoriza. O que é que nos faz feliz? Se você perguntar, sair na rua e perguntar para as pessoas o que é que te faz feliz, o que é verdadeira felicidade para você poder tentar chegar naquela essência, destilar o que é a essência da paideia que ela tem, que foi passado para ela e que faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade. Será que o que nos faz feliz é um senso de patriotismo, de ser parte do Brasil? Eu digo para os irmãos que eu nunca tive essa sensação até que eu mudei para fora do país. Quando eu mudei para fora do país, de repente, eu só queria falar para as pessoas sobre o Brasil. Eu não achava que eu era patriota, eu não achava que eu tinha tanto orgulho do meu país. Aí quando eu mudei para fora, até eu tive que ser aconselhado por algumas pessoas. Já tem 6 meses que você mora aqui, e toda vez que a gente se encontra, você só quer falar de como é no seu país, da sua comida, você quer apresentar para a gente as suas coisas, o cafezinho, o pão de queijo, né, o brigadeiro. As únicas coisas que você quer falar é disso. Às vezes um senso de patriotismo, não é mesmo? Está no nosso coração. E, queridos, eu passei a Copa, aquela Copa que foi no Brasil, eu passei morando nos Estados Unidos. E eu tive o prazer de abrir a minha casa para os meus amigos virem nos jogos. Eles viram nos jogos, eles estavam lá, eles estavam... Uau, realmente o Brasil é maravilhoso, hein? De como joga bem, hein? E tal, até que chega o 7-1. E onde é que vai o meu orgulho nacional? Vai lá embaixo. Queridos, mas talvez a gente tenha mesmo essa sensação de patriotismo. Eu falava para eles assim, até me arrepio quando toco o hino nacional. Foi tudo por água abaixo naquele 7-1. Mas a gente tem isso, de 4 em 4 anos vem esse senso, aflora de novo esse senso, porque faz parte da nossa paideia de valorizar o nosso país, a nossa máquina futebolística, que anda um pouco enferrujada, é claro, mas está um pouco ali. Será que ser feliz, fazer parte dessa cultura, desse povo, será que está na nossa paideia também o senso de felicidade por ter construído uma família, por ter provido para essa família e poder dizer, chegar em casa e falar assim, eu fiz o meu trabalho, eu trouxe comida para dentro de casa. Eu consigo ver esse resquício disso na nossa cultura, mas é algo que eu consigo identificar mais talvez na geração dos meus avós. Parece que isso era, se eu perguntasse para o meu avô, você é feliz? Provavelmente ele ia dizer, sou, eu provi para minha família. Eu consegui construir uma família e os meus filhos estão criados. Isso é excesso de felicidade para essa geração. Uma geração passada, já não vejo mais isso tanto na geração atual. Talvez eu olhe para uma geração posterior, talvez a geração dos meus pais. O que te faz feliz? Você é feliz? Ele diz, o que me faz feliz é eu ser bem-sucedido na minha carreira. Eu tenho uma carreira. Eu consegui ser alguém, eu sou bem-sucedido nessa carreira. Na geração dos nossos pais, dos meus pais, eu consigo ver isso. Esse senso de que, e meu pai fala muito isso, né? Falar, antigamente era mais fácil contratar as pessoas. A gente contratava a pessoa ficava até o final da vida dela naquele emprego. Crescia ali dentro da empresa e a pessoa tinha orgulho de trabalhar para você. Ele é empresário, né? E hoje? Qual é a cultura da minha geração, talvez a geração que está vindo depois de nós? Será que eles vão dizer, o que me faz feliz é eu ter uma boa carreira, eu ter a estabilidade de eu ter trabalhado minha vida toda numa grande empresa e ter feito parte da construção dessa empresa? Provavelmente não, né, queridos? Talvez você saiba que essa geração atual fica pouco tempo no emprego, não é mesmo? Felicidade para eles, você é feliz? Ele provavelmente vai dizer, eu vou ser feliz quando eu puder trabalhar naquilo que brilha os meus olhos, naquilo que enche o meu coração. E enquanto eu não encontrar esse lugar, eu vou sair mesmo de uma empresa para outra. Eu vou ter que empreender para poder fazer a minha própria empresa. Eu sou um pouco culpado disso, queridos. Eu acho que eu adquiri um pouco dessa paideia. Não necessariamente é algo ruim. Essas coisas não são completamente boas nem completamente ruins, mas faz parte, não é mesmo, da paideia atual, da nossa cultura atual. Como nós temos sido criados para valorizar o quê? O que nós valorizamos?
Sem dúvida, hoje o que está aparecendo como nova formação que está sendo dada para as crianças, nós temos dito para as crianças, vocês são o centro. Quando nós pegamos a criança, trazemos ela para dentro da sala de aula e nós falamos para uma criança de 4, 5 anos, ela não estudou nada ainda, não aprendeu nada do passado, nunca ouviu falar de nenhum dos grandes pensadores, nunca aprendeu sequer a ler, e nós perguntamos para ela, como você se sente? Fala, escreve aqui para mim, eu quero ouvir a sua perspectiva sobre o assunto. E nós estamos ensinando o que para as crianças? Que ideia é essa que nós estamos passando para elas? Quando nós dizemos para elas que elas têm algo a contribuir, que elas têm o direito de sentar à mesa e emitir as suas opiniões, sem nunca ter ouvido as opiniões de milênios que vieram antes de nós. Qual é a ideia que nós estamos ensinando? Uma paideia que vai dizer, a verdade quem constrói sou eu. O que importa é o que eu penso. O que importa é o que eu sinto. E nós não estamos longe, queridos. Nós já estamos vendo pessoas que até têm se transmutado, se mutilado nos seus corpos para poder ter a sensação vaidosa de poder dizer que ele determina quem ele é. Ninguém mais determina, nem a biologia, nem ninguém, nem a sociedade. Ninguém pode dizer quem eu sou, só eu mesmo. Queridos, é essa a paideia que nós estamos passando para os nossos filhos? É nessa paideia que nós estamos criando os nossos filhos? Veja, eu estou usando a palavra paideia nesse sentido para poder colocar na sua mente, no seu coração, o que o apóstolo Paulo estava dizendo quando ele diz, vamos criar os nossos filhos intencionalmente nos caminhos do Senhor. Vamos passar uma paideia para os nossos filhos. Ele não falou, ensine de vez em quando a palavra de Deus, não, ele está falando, vamos criar intencionalmente os nossos filhos nos caminhos do Senhor, vamos fazer uma verdadeira paideia de Cristo sendo passada para essa geração, para a próxima geração. A paideia é essa atmosfera espiritual, essa atmosfera cultural que vai moldar a alma da criança, que vai moldar a alma da sociedade e da civilização. Eu gosto da forma como Chesterton explica isso, ele diz, a educação nada mais é do que a alma de uma sociedade sendo passada para a próxima geração. O que é educar? É passar a alma da sociedade para a próxima geração. Nós fazemos isso às vezes sem nem perceber que estamos fazendo. Estamos educando nesse sentido também. Mas nós queremos não passar qualquer alma. Nós não queremos passar a alma que aparecer, né? Vamos acabar passando a alma penada para as nossas próximas gerações. Nós queremos passar a alma de um coração que ama o Senhor Jesus Cristo. Um coração que busca no Senhor a plenitude. Um coração que encontra no Senhor Jesus Cristo a verdadeira alegria. Qual a ideia que nós temos cultivado, queridos, que nós temos dado para os nossos filhos, para a próxima geração? Veja então, o apóstolo Paulo está se valendo das coisas que ele viu, que ele conheceu e que todos eles conheciam ali naquele momento, no período greco-romano. E eles não viraram e falaram assim, a única coisa que nós precisamos é o Antigo Testamento e talvez essas cartas agora que eu estou escrevendo para vocês. A paideia, até mesmo para você poder obedecer o Antigo Testamento e essa paideia de Cristo, ela precisa necessariamente envolver o todo da vida. O todo da vida. Se você vai ser obediente ao Antigo Testamento, você vai poder entender isso também lá em Deuteronômio capítulo 6. A palavra de Deus já disse que nós deveríamos inculcar essas coisas nos nossos filhos em todos os momentos. Em casa, quando estivermos assentados à mesa, ou quando nós formos deitar, ou quando nós nos levantarmos, ou quando nós estivermos andando no caminho. Em todos os momentos nós vamos olhar para as coisas e nós vamos apontar para os nossos filhos e vamos mostrar para eles, ensinar para eles como que eles devem interpretar e valorizar as coisas que eles vão encontrar no dia a dia. Como viver. Ou seja, a educação é muito mais do que uma transmissão de conhecimento, apesar de que começa com conhecimento, né? Inculcar na cabeça deles um conhecimento. Mas é muito mais a respeito do que você ama. Onde está o seu coração? E quando a palavra de Deus nos diz que nós devemos inculcar na cabeça das nossas crianças essas palavras, as palavras da lei que ele naquele dia nos ordenava,
Sem dúvida existia também a necessidade de que esse conhecimento que é inculcado na mente descesse para o coração e se tornasse parte do todo da vida daquelas crianças. É por isso que ele diz, fazendo todas essas coisas, porque o objetivo é amar o Senhor com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento. Então, nós vamos andando pelo caminho, encontrar, por exemplo, nuvens. Você um dia vai estar andando com seus filhos, vocês vão encontrar as nuvens. E o seu filho talvez chegue naquele ponto de perguntar: papai, o que é uma nuvem? Por que a nuvem está ali em cima? Me explica. E talvez você possa virar para ele e falar assim: filho, eu vou te explicar então o ciclo da água. E aí você explica todo o ciclo da água, como é que formam as nuvens e tal. E por mais que essa informação seja boa, correta e necessária para que ele aprenda, ele precisa entender que as nuvens não são, sei lá, algodão por aí, né, voando, algodão doce voando no céu. Ele tem que entender que o fluxo, o ciclo da água, ele tem que entender o que é a nuvem. Mas eu diria que se você passar só isso para o seu filho, você vai estar passando pouco. Você vai estar passando uma educação, um entendimento incompleto do que é a nuvem. Quando você abre a palavra de Deus, os salmos são repletos de referências às nuvens como carruagens de Deus, que fazem a sua vontade, que levam a chuva para os lugares, seja para regar a terra ou seja para executar o juízo de Deus. Se você puder olhar para as nuvens e entender isso, se você puder descortinar nos olhos dos seus filhos que as nuvens são carruagens de Deus que fazem a sua vontade, você vai estar dando uma revelação, um entendimento muito mais profundo e vai estar fazendo o trabalho de inculcar na cabeça dos seus filhos a verdade mais completa. A verdade que vai além, que não é só a verdade científica, porque o homem ateu, o homem científico, até consegue explicar o fluxo e o ciclo da água, mas ele não sabe o porquê dessas coisas. Ele não sabe dizer o porquê. Nós temos o porquê. Nós conseguimos ler os tempos. Nós conseguimos olhar para o sol, para a nuvem e entender aquilo que o Senhor Jesus Cristo exigia daquela geração para a qual Ele falou. Vocês olham para as nuvens, vocês olham para os céus, porque vocês acham que de lá vocês vão obter o entendimento. E vocês estão certos de entender esse entendimento, vou colocar aqui entre aspas, científico, que ajuda vocês na colheita. Mas a vida é ser bem-sucedido na colheita? Olhem para as nuvens, olhem para as coisas e entendam os tempos. Leiam os tempos. Entenda a história. E a história, queridos, para você estudar a história não é algo científico, não existe ciência histórica. Não existe a ciência da história. Desculpa se alguém aqui fez ciência na universidade e acha que estudou ciência. Estudou história, desculpa, na faculdade e acha que fez ciência. Não fez. Não existe ciência política, não existe ciência social. Todas essas coisas, queridos, são filosofia moral. É para nos ensinar a olharmos para o passado. Sim, você vai poder usar um pouco do método científico, mas não é ciência que você está fazendo. Você está interpretando a escrita de um livro que está sendo escrito por Deus. E se você não entender isso, acima de tudo, não conseguir olhar para os fatos e perceber a mão de Deus por trás, o seu conhecimento e o seu entendimento é pequeno. E a sua paideia cristã ainda não está formada. Então o apóstolo está nesse contexto e ele olha para a civilização greco-romana e tudo o que eles produziram. Eles produziram de forma única em todo o mundo algumas coisas que nós olhamos para trás e olhamos para eles e vemos e nos maravilhamos. É bom e justo quando a gente olha para o Egito, por exemplo, e vê as pirâmides e a gente fica impressionado com aquela engenharia que depois, muitos anos, milênios depois, as pessoas não sabiam mais como construir. Como é que eles fizeram isso? Eles fizeram algo grandioso que era da paideia deles fazer. E eles deixaram um legado. E nós olhamos para Roma e para a Grécia Antiga e nós percebemos certas coisas também. Se você olhar a moeda romana, aí você vê a palavra pietas, piedade. Se você olhar, e você consegue hoje levar um pouco de Roma para sua casa se você ler alguns dos seus grandes escritores, poetas, filósofos, políticos, imperadores, você consegue, você tem acesso, você vai ver os grandes monumentos que impressionam muito mais do que os grandes monumentos do Fórum Romano, que você pode ir lá e tocar, pegar neles. São testemunhas para a grandeza do que eles construíram, o Senado romano, a República Romana.
e depois o tamanho do Império Romano. Mas as coisas que mais impressionavam e que mais foram percebidos, pensados pelos apóstolos quando eles começaram a falar a respeito do Evangelho, da vinda do Senhor Jesus Cristo, o que mais impressionou a eles não foram as construções, não foi também o legado dos grandes autores, mas foram algumas ideias, alguns conceitos que eles olharam e falaram assim: uau, eles deram nomes para coisas que Deus nos revelou, para coisas que são verdade revelada por Deus no Antigo Testamento. São verdades reveladas para nós pelo Senhor Jesus. E eles usaram alguns nomes para isso. Vamos usar esses nomes. E é por isso que quando você abre o livro do apóstolo João, João capítulo 1, ele começa falando: e o Logos se fez carne. Logos. Ele pegou a palavra Logos. Ele não está dizendo, olha, tudo o que os gregos disseram a respeito do Logos a gente concorda, mas ele está dizendo, tem esse princípio aqui que faz sentido, que é necessário que você entenda que os gregos, quando falam de Logos, eles não sabem exatamente tudo o que significa numa visão completa, real do mundo criado por Deus. O que significa isso, esse conceito de que existe uma força racional e pessoal por trás de tudo, que organiza todas as coisas. Os apóstolos vão falar a respeito disso. Vão dizer, o Logos está presente na criação, nós vemos o Logos na criação porque é Ele que criou todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. O escritor de Hebreus vai dizer que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra, pelo Logos do seu poder. Eles conseguem ver a ordem, a organização de todas as coisas, e eles falam, olha, os gregos quando falavam do Logos, que existia essa quintessência, essa coisa por trás que organiza e que anima todas as coisas, algo racional, eles estavam falando a verdade, apesar de apenas parcialmente. Alguns dos pais da igreja até disseram, Agostinho mesmo dizia isso, né? Se Platão tivesse vivido depois de Cristo, ele seria um cristão. Eu acho que é um pouco de exagero, tá, queridos, falar assim. Outros vão dizer, Platão conheceu a Cristo, Aristóteles conheceu a Cristo. Não salvificamente, mas toda a verdade é a verdade de Deus e nos mostra um pouco da glória dele. E sem dúvida, de alguma forma, todo mundo que tem contato com Logos, e todos temos contato com Logos, seja na nossa formação interna, intelectual que Deus nos deu, seja nas nossas relações, seja olhar para o mundo, entender a ordem do mundo, todos nós de alguma forma ou de outra temos contato com essa revelação natural de Deus, uma revelação em que nós podemos olhar hoje com a revelação dada pelas Escrituras e dizer, ali está Cristo. E nós hoje podemos dizer que Aristóteles de fato conheceu ou se beneficiou de um certo conhecimento de Cristo, apesar de que não salvificamente. Além do Logos, existia um outro conceito para os gregos muito importante, que era o conceito de arete, que quando se traduz para Roma, eles usam outra palavra, virtus. Arete, o próprio apóstolo Paulo também utiliza esta palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se alguma arete existe, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sobre o que nós vamos pensar, sobre o que nós vamos pensar se nós estamos sendo inculcados pela palavra de Deus para termos uma paideia verdadeiramente cristã, nós vamos inculcar na nossa cabeça um pensamento contínuo sobre o que é verdadeiro, sobre o que é respeitável, sobre o que é justo, sobre o que é puro, sobre o que é amável, sobre o que é de boa fama, sobre o que é, em outras palavras, virtuoso. E ele então utiliza a palavra arete para isso. Virtus. A palavra virtus no latim também tem um pedigree enorme. Vem da palavra vir, que significa homem. E basicamente quer dizer, aquele que tem virtude é aquele que chegou à sua verdadeira humanidade. Aquele que está demonstrando uma humanidade mais completa. Os espartanos vão dizer que a humanidade mais completa, a virtude mais completa, por causa da paideia deles, é o quê? É um homem forte, um homem capaz de se entregar pela sua cidade-estado numa batalha, lutar com valor, com coragem. Os gregos tinham outro conceito de virtude,
Os fenícios ainda outra. Nós temos alguns conceitos de virtude também, o que faz um homem ser um verdadeiro homem. Apesar de que nós temos programaticamente na nossa educação ao longo de tantos anos tirado essas palavras do nosso contexto, removido essas palavras da sala de aula, das escolas, das salas dos coordenadores, dos professores. Nós temos retirado isso do nosso currículo comum, da nossa base curricular comum. Nós temos retirado todas essas coisas e temos colocado apenas o conceito de uma certa tecnicidade vazia, fria e morta. Mas ainda assim, você pode fugir tanto que for da ideia de você expressar completamente, palpavelmente, de você falar com todas as palavras o que é que você acredita que é a verdadeira virtude, mas você ainda tem dentro do seu coração, dentro da sua mente, um senso do que é bom, do que é justo, do que é belo, do que é a verdadeira boa vida, o summum bonum. É impossível nós fugirmos disso. O ideal é que nós possamos olhar para essas coisas e dizer, eu sei identificar e dizer o que eu entendo como virtude e o que eu entendo como vício. O que eu entendo como algo que eu devo buscar quando nessa busca pela perfeição eu estou me afadigando no estudo, eu estou me afadigando, às vezes até sofrendo dores no meu próprio corpo para poder ser formado esse homem perfeito. O que é essa varonilidade? O que é esse virtus? O que é ser um verdadeiro homem? Isso está dentro do seu coração, dentro da sua mente, ainda que você não saiba expressar e dizer. Você tem uma cosmovisão. O que você precisa fazer é tornar isso mais explícito, trabalhar isso. E ao longo do tempo, nós entendíamos, até 100 e poucos anos atrás, que o principal trabalho da escola era exatamente isso, formar isso. Formar homens, mulheres que possam ser verdadeiramente humanos, possam ser verdadeiramente plenos, perfeitos, no senso que o apóstolo Paulo nos ensinou. A educação era para isso. Quando a gente fala, eu quero uma escola que forme valores, que passe valores para os meus filhos. Queridos, valores é uma palavra boa, não vou dizer que não é, mas é muito fraca. Porque eu posso montar uma empresa e falar, isso aqui são os valores da minha empresa. São ideias, são conceitos que eu vou lá e coloco aplicados para certas circunstâncias da vida. E outra, os valores eles mudam, não é mesmo? Os valores e a moral mudam de uma sociedade para outra. Não tem uma constância, não tem um senso transcendental, transcendente, maior, permanente. Ó tempos, ó valores, ó morais que nós temos nos nossos dias. Ó tempora, ó mores. Os valores mudam com o tempo. Mas, queridos, a virtude, esse senso de virtude, por que o mundo hoje despreza esse termo? Se você falar assim, eu quero uma escola que ensine as virtudes, você levar seu filho numa escola e falar assim, você vai ensinar meu filho a ser virtuoso, talvez eles não saibam nem o que dizer para você. Nós não temos mais esse vocabulário, queridos. Nós perdemos isso. Nós precisamos recuperar, porque isso sim é algo transcendente, é algo permanente. Quando nós olhamos e falamos assim, a virtude é o ser verdadeiramente homem, essas coisas elas não mudam. Elas não são transmutáveis, elas não são transgenicáveis ou qualquer outra coisa que você queira dizer para dizer que você pode dizer o que é ser homem que antes era diferente e hoje já é outra coisa. Quando você aceita essa palavra de Deus a respeito do que é ser um verdadeiro homem, ser uma verdadeira mulher, ser um homem perfeito, a perfeição, de acordo com a estatura da varonilidade perfeita no Senhor Jesus Cristo, você está dizendo, eu acredito em algo maior, eu acredito em algo transcendente, eu acredito em algo permanente, e eu quero perseguir essas coisas, eu quero ensinar essas coisas para meus filhos, e se eu estou fazendo uma escola, ou se eu estou fazendo homeschool, ou se eu estou fazendo qualquer outra coisa, eu estou passando isso, inculcando isso na cabeça dessas crianças, porque eu quero ver isso, esse ideal, formado no específico, no concreto dessa criança e dessa vida. Na minha vida, na sua vida. Eu gosto muito dessa citação de um dos pais da igreja, Irineu de Lyon. Ele disse, a glória de Deus é um homem. Você já tinha parado para pensar nisso? A glória de Deus é vista em um homem. Ontem nós ouvimos que a sabedoria é uma pessoa, não é mesmo?
A verdade é uma pessoa. O verdadeiro amor é uma pessoa. A glória de Deus é uma pessoa. Ele falou, a citação completa é: a glória de Deus é um homem plenamente, perfeitamente vivo. Não é um conceito só de humanidade. Não é um conceito etéreo, virtus. Não é um conceito platônico, mas é um homem plenamente, perfeitamente vivo. Ali você vai ver a glória de Deus, porque Deus criou homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança os criou. E Deus, lá no Éden, quando cria o homem, quando cria a mulher, os coloca num ambiente que pode ser, inclusive, chamado de paraíso, e é chamado de paraíso por muitos. Um paraíso que foi perdido. Um paraíso que foi reconquistado. Foram colocados no paraíso. Mas, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Não só nós perdemos aquele paraíso, não só nós perdemos aquela perfeição inicial que nós tínhamos quando fomos criados. Não só nós desejamos essas coisas que foram colocadas nos nossos primeiros pais e que eles perderam quando eles pecaram. Mas o que nós devemos querer, e nós queremos de verdade, mais do que qualquer outra coisa, não é voltar para o Éden. Não é sermos igual a Adão e Eva. Nós não queremos voltar até aquela situação em que o leão estava rugindo em torno de nós, querendo nos devorar, querendo nos derrubar. Nós não queremos voltar àquela situação em que nós éramos ainda tentados a cair, que nós éramos tentados a perder aquela verdadeira paz e comunhão que eles tinham com Deus. Nós não queremos voltar ao Éden, querido, nós queremos avançar para Jerusalém celestial. O Senhor Jesus Cristo é o alvo, não Adão e Eva. E aí me permita, quem sou eu para discordar de John Milton, o escritor de Paraíso Perdido? Mas ele diz: a verdadeira educação é reparar as ruínas deixadas pelos nossos primeiros pais. Verdadeira educação é restaurar as ruínas deixadas pelos nossos primeiros pais. Mas, queridos, preparando esse texto, eu falei assim, acho que agora estou com um pouquinho mais de coragem de poder discordar um pouquinho com o nosso irmão, mais velho do que nós e muito mais sábio, muito mais hábil com as palavras. Dizer: John Milton, eu entendo o que você quis dizer, mas, na verdade, deixa eu te apontar para um outro homem. Não Adão e Eva, mas o Senhor Jesus Cristo, o homem plenamente vivo, o homem perfeito, a estatura da verdadeira varonilidade, que não é apenas um conceito, como os gregos e os romanos achavam, mas ele é um homem perfeito, completo e vivo. Um homem que morreu e ressuscitou, um homem que ascendeu aos céus, o homem que vai voltar, o homem pelo qual nós estamos sendo formados, na imagem de quem nós estamos sendo formados. Esse é o trabalho da educação, queridos. Esse é o trabalho da educação dos nossos filhos. Esse é o trabalho da educação que vale a pena ser chamada de verdadeira educação. Como é que nós fazemos isso, queridos? Como é que nós pegamos esse conceito de logos, que é a racionalidade que está em todas as coisas? As coisas não são completamente irracionais, aleatórias. Elas são organizadas por uma mente, por uma pessoa. Como é que eu pego esse conceito de virtude, de que existe um homem que é o modelo, que deve ser buscado, que deve ser desejado? O reino desejado é uma pessoa. Como é que eu posso pegar esse conceito do telos, para onde nós estamos indo, e pegar esses três conceitos importantes, definidores do que era a cultura grega, em que eles reconheciam logos, arete, e o telos, o objetivo de todas as coisas, só que eles colocavam isso numa marca errada. Como é que eu posso fazer isso, colocar na marca certa, no Senhor Jesus Cristo, e falar como o apóstolo Paulo, que um dia chegou no meio deles, no Areópago, e falou: eu estou vendo que vocês têm aqui deuses, que estão aqui para representar essas grandes ideias, essas virtudes. Mas olha só que interessante, existe aqui uma estátua, ou um local vazio, que está separado aqui por um Deus desconhecido. Que bom que vocês fizeram isso. Que bom que vocês deixaram vazio esse lugar. Porque vocês estão reconhecendo que precisa de alguém que ainda vocês não tinham conhecimento, mas agora eu estou aqui para dizer quem Ele é. Eu estou aqui para dizer o que é isso que você está buscando. O que é isso que a sua alma deseja. O que é isso, pai, mãe, quando você chega e entrega o seu filho na escola, que você deseja ver nele.
O que é que você deseja quando você tem o seu filho e você cuida dele e você fala assim, eu quero que meu filho tenha uma vida boa. Eu quero ver nele a boa vida. Eu quero ver nele o sumo bonum. Eu quero ver nele um homem, uma mulher que estão formados à semelhança de Cristo. Você pode não saber que é exatamente isso que você quer, mas, querido, o buraco que tem no seu coração, o desejo que te move a cuidar dos seus filhos, a desejar algo melhor para ele e para você, isso que te move é exatamente o senso que Deus colocou dentro de você de algo divino. Por isso que quando você ouve uma boa música, você ouve a verdade, a sua alma, o seu coração são tocados, porque existe um espaço dentro do seu coração para isso, existe um lugar reservado para um Deus desconhecido, que talvez seja desconhecido de você, e sem dúvida para o Joãozinho que chega na sala de aula, ele ainda está no início da caminhada. E nós vamos falhar como educadores se nós não apontarmos para o Senhor Jesus Cristo e dizermos para Joãozinho, Joãozinho, o que você quer verdadeiramente na sua vida é isso. E você não vai se satisfazer verdadeiramente, o seu coração não vai ser pleno se você não colocar o Senhor Jesus Cristo no lugar dele. E se você não buscar ser a imagem e semelhança dele. A gente às vezes não sabe o que a gente quer, a gente anda, a gente vai de um lado para o outro, a gente não mede esforços para dar a melhor educação dos nossos filhos, nós não medimos os esforços para poder alcançar algo de tremendo, de maravilhoso. Talvez isso seja uma coisa que a nossa geração hoje está nos ensinando também. Eu quero trabalhar num lugar que faz sentido para mim, que esteja de acordo com o meu propósito. Queridos, existe uma oportunidade nessa geração, de que essa geração está percebendo que os ídolos do sucesso material, os ídolos da estabilidade, essas coisas não permanecem, não são eternas. Elas estão querendo alguma outra coisa. Nós precisamos dizer, esse espaço vazio no seu coração vai ser preenchido com a plenitude do Senhor Jesus Cristo no dia que você entender que você foi criado para se tornar a semelhança dele. Veja, nós fomos criados à semelhança de Deus, não fomos? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas além de ter havido a queda, existe também um fato de que Deus nos criou lá no Éden para algo maior, para sermos a imagem de Cristo um dia. Mais do que Adão, mais do que Eva. E chegar lá, queridos, parece que é como se a gente estivesse chegando, pelo menos para o meu coração é isso que eu sinto, é como se eu estivesse chegando em casa. Quando eu penso assim, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para meus filhos, eu vou ter chegado em casa. Porque foi para lá que Deus me criou. Foi para lá que Ele me colocou aqui nessa terra, foi para eu chegar nessa casa, foi para eu cantar isso aqui, para eu falar, eu estou chegando naquilo que era a minha visão, que era o meu desejo. Eu quero chegar lá. A verdadeira educação aponta a gente não para um senso de grandeza das grandes conquistas da humanidade, mas é chegar em casa, é descansar, é ter o coração cheio e pleno de que agora eu estou plenamente vivo. Como fazer isso, queridos? Como cultivar essas coisas? Os apóstolos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, entenderam que eles precisavam ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, mas eles precisavam usar todos os recursos também, dados por Deus para outras culturas, inclusive para a cultura greco-romana. Deus havia depositado tesouros ali. Deus havia depositado tesouros na Grécia. Deus havia depositado tesouros em Roma. Deus havia depositado tesouros em todos os outros lugares. E nós, como povo de Deus, nós não somos mais um povo da Palestina, nós somos um povo do mundo inteiro. Qual foi a promessa que o Senhor Jesus Cristo disse? Os mansos herdariam o quê? A terra. Os mansos herdariam a terra e nós vamos herdar, queridos, as riquezas das nações. As melhores coisas produzidas pelo homem são de Deus. As melhores coisas produzidas pelo homem foram produzidas, e se são boas e verdadeiras e se permanecem diante do teste do tempo, são coisas boas, são coisas agradáveis, são coisas belas, são coisas que nos apontam para isso, para esse Deus, mesmo que talvez esses pagãos não soubessem o nome dele. E da mesma forma, queridos, como o Senhor fez no Antigo Testamento, levando José para o Egito, colocando José no Egito. O Egito tinha várias coisas importantes e boas. Tinha ouro ali no Egito, não tinha? Tinha ouro no Egito, queridos, que o ouro que estava no Egito pertencia ao Egito ou pertencia a Deus? O ouro que estava no Egito pertencia a Deus, queridos. Deus leva José até lá. Coloca José no Egito com o propósito de preservar o Egito.
com o propósito de fazer com que aquela nação não sucumbisse diante da fome, mas permanecesse e prevalecesse até determinado tempo, em que aquele império haveria de se dobrar diante do verdadeiro imperador, diante do verdadeiro rei. É por isso que a palavra de Deus diz: do Egito tirei meu filho, eu chamei meu filho. Isso é concretizado tanto quando o povo de Deus sai do Egito para peregrinar no deserto por 40 anos e assim entrar na terra prometida. Assim também como quando o Senhor Jesus Cristo vai e volta do Egito tirei meu filho. Agostinho, no livro dele, Doutrina Cristiana, sobre a educação cristã, ele diz: da mesma forma como na saída do povo de Deus do Egito, o povo não saiu de mãos vazias, mas saiu levando a riqueza que era de Deus. E que eles mereciam aquela riqueza por quê? Porque era de Deus. E porque Deus tinha usado eles para preservar essa riqueza. Eles saem de mãos cheias. Para fazer o que com o ouro, queridos? O que eles fizeram com o ouro? Tem duas respostas certas. Eles foram para o deserto, eles foram para a terra prometida cheio de ouro para adorar a Deus. E alguns talvez estejam se lembrando, mas eles também fizeram um bezerro, não foi mesmo? Eles também pegaram esse ouro que Deus deu para eles, eles fizeram um bezerro. E mais uma vez nós temos diante de nós as duas educações, as duas propostas de educação, a educação moderna e a educação de Deus. De novo, eles estavam ali com a tentação de pegar o ouro de Deus e criar alguma coisa à sua imagem, à sua própria imagem e semelhança, a imagem das coisas criadas e não do Criador. Ah, queridos, mas aquele ouro continuava sendo ouro de Deus. Era para ser usado para a glória de Deus. Foi Deus que deu isso para eles. Então, Agostinho, voltando, ele diz: da mesma forma como o povo de Deus saiu do Egito carregando o ouro, os espólios da batalha que Deus tinha vencido contra os egípcios, também quando o Senhor Jesus Cristo vem e ele vence a batalha, e essa batalha que ele vence, começa a ser vencida no momento em que o Senhor Jesus Cristo levanta daquela tumba, e termina de ser vencida no momento em que a igreja agora se torna grande, numerosa, e cada dia mais, com o poder do Espírito Santo, propelindo, propagando, mais e mais pessoas são trazidas ao conhecimento de Cristo. Mais e mais pessoas são trazidas à obediência de Cristo. E agora eles são chamados cristãos, pequenos cristas. Nesse momento, queridos, o que eles têm? Eles estão saindo de Roma. Eles estão saindo da Grécia, carregando os tesouros da Roma antiga e da Grécia antiga, e entregando isso para Deus. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que nós não precisamos ficar tão ansiosos, tão preocupados. Será que nós vamos conseguir montar esse edifício educacional que o pastor está falando? Não estou falando do edifício educacional físico que eu mostrei ontem. Ele é só para ilustrar, é para ser uma ilustração visível para todo mundo que passar desse edifício educacional maior que nós estamos falando, que aponta para Cristo. Será que nós vamos conseguir criar esse edifício educacional cristão, pastor, que você está falando, que esse movimento de educação cristã clássica tem chamado as igrejas para construir? Será que isso é possível? Será que vocês não estão sonhando demais? Afinal de contas, dá uma olhada para o mundo. Veja as ruínas que nós temos no mundo. Será possível construir esse edifício, queridos? E a resposta é: ele já foi construído um dia. Ele não tinha chegado à perfeição, tanto é que agora ele começou a ruir de novo. Mas nós ainda estamos dentro das ruínas desse edifício e nós muitas vezes não percebemos. Nós, como um viajante que está passando pelo deserto e não sabe que logo ali embaixo tem um monte de ruínas e de coisas maravilhosas, talvez até a tumba de Tutankhamon. Como alguém que está viajando por Roma e senta para comer e não sabe que aquela pedra foi utilizada por grandes homens, ou que foi talvez a pedra angular de um grande edifício. Hoje estamos nas ruínas de uma sociedade cristã, de uma cristandade. Ao longo dos anos, queridos, o Senhor deu de fato a sua bênção ao povo que, perseguido em Roma, perseguido por todos os lugares onde ia, tendo que lutar contra bárbaros de todos os tipos, em algum momento, queridos, eles chegaram a edificar algo que foi chamado de cristandade, em que eles não só reconheciam o reino e o reinado de Deus sobre corações, sobre pessoas, mas o reinado de Deus visível sobre reinos humanos. Não é à toa que as bandeiras de tantos países na Europa têm a cruz. E quem viu a coroação do último rei Charles, não lembro agora qual que é o nome dele, desculpem, mas ele, quando foi coroado,
recebeu um globo com uma cruz e disse: você agora é protetor, trabalhando dentro do reino de Cristo. Queridos, isso é só ruína do que antes foi uma verdade. Mas, queridos, nós podemos olhar para trás. Irmãos nossos que vieram antes de nós trabalharam arduamente para poder construir um edifício educacional cristão. E construíram impérios, e construíram civilizações. E nos deixaram livros, nos deixaram valores orientados pelos princípios bíblicos. Nos deixaram coisas das quais hoje, até o dia de hoje, nós usufruímos mesmo sem saber. Seja nas nossas leis, que ainda muitas vezes são, até certo ponto, cristãs, conservadoras, e refletem o ethos, a virtude de tempos passados. Ou seja, quando nós gozamos da liberdade que nós ainda temos, inclusive para cultuar a Deus, e para estarmos fazendo isso aqui no dia de hoje, para construirmos escolas cristãs. Queridos, essas coisas foram conquistadas a preço de sangue pelos nossos pais, que saíram da Grécia e da Roma Antiga, entendendo que o que eles tinham recebido de Deus era a riqueza das nações, porque foi o próprio Deus que disse no Salmo de número 2, pede-me e te darei as nações por herança. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Nós, queridos, hoje habitamos um mundo que já foi, de uma forma ou de outra, abençoado por um edifício cristão que não chegou a ser concluído. Uma grande catedral, que ainda falta algumas paredes. Falta a gente recuperar algumas coisas, algumas ruínas. Vamos levantar algumas paredes que foram derrubadas. Nós ainda temos muito trabalho para fazer, mas nós não estamos reinventando a roda, nem começando do zero. Nós estamos trabalhando sobre uma riqueza que é a minha e a sua herança como homens e mulheres. A minha e a sua herança, mais ainda do que isso, como homens e mulheres, filhos do rei, do imperador deste mundo. Nós somos, queridos, herdeiros de algo que nós precisamos fazer um bom uso, de algo que nós precisamos gerir bem. Nós precisamos ser mordomos de Deus. E agora sim, queridos, eu entraria na minha palestra sobre as 7 artes liberais. A título tudo de introdução ficou, e agora eu vou fazer a minha palestra em 2 minutos e meio. Como construir isso, queridos? Como cultivar essas coisas? Quais são essas ferramentas que foram pegas pelos crentes que olharam e falaram assim, isso é bom, isso não é bom, mas aquilo é bom. Eles pegaram, queridos, e entenderam que as 7 artes liberais não eram necessariamente 7, era uma coisa meio fluida naquela época. Ao longo do tempo, com Agostinho, depois, com certeza, em Boécio, quando ele escreve a Consolação da Filosofia, ele já reconhece essas 7 artes liberais. Essas 7 artes liberais são coisas da Grécia e da Roma Antiga que nos foram deixados e que são habilidades que, se nós formos treinados nessas habilidades, nós estaremos, de fato, chegando a ser mais vivos, mais humanos. É por isso que elas são chamadas de humanidades. A gente hoje fala, né? Eu sou da área de humanas. Esse termo humanas é um resquício dessa época, em que essas artes liberais eram o quê? Era aquilo que era entendido que se você tem essas artes liberais, se você foi treinado nelas, se você foi desenvolvido nessas artes, você é um homem livre. Por isso, liberais. Você é um homem livre, você não é um escravo. Você é um verdadeiro homem. Você está sendo trabalhado para se tornar virtuoso, se você está sendo trabalhado nessas artes. As artes liberais, elas são chamadas artes porque elas não são ciência, elas não são matérias que vão ser estudadas como nós temos a história, a geografia, o português. São artes porque são habilidades. É como um artesão que você olha e vê ele fazendo o produto da sua arte e você fala, ele é um artista, ele é um artesão, ele tem uma arte. Aquilo não é uma ciência. Aquilo é uma arte, ele sabe fazer porque ele aprendeu no processo de fazer. E então ele é um artesão, ele é dono da sua arte. Queridos, as 7 artes liberais que eu vou falar rapidamente para vocês quais são, e eu espero que o reverendo Broto depois trabalhe aqui, né, na sequência, ele vai trabalhar algumas aplicações dessas artes liberais para que vocês possam entender o como de usá-las. Mas essas artes liberais, elas são basicamente
divididas em dois grupos. 3 artes da linguagem, a gramática, a lógica e a retórica. E 4 artes da matemática, aritmética, geometria, música e astronomia. E tem um motivo, queridos, para cada uma dessas coisas. Parece um pouco esotérico, um pouco estranho, né? Por que escolheram essas coisas? Que hoje nós olhamos e achamos que são o quê? Disciplinas, né? Que são matérias. Mas não, nessa visão de artes liberais, essas coisas, queridos, são as coisas que você precisa saber, que você precisa ser treinado para que você seja um homem livre. Não são artes utilitárias que vão produzir alguma outra coisa, da qual nós olhamos e falamos assim, isso tem utilidade. Eu vou comprar isso de você, eu vou vender isso, eu vou transportar isso. Essas artes que nós estamos falando não são artes daquele artesão que produziu uma coisa da madeira e é útil para nós. Artes utilitárias seriam essas. A medicina é uma dessas artes utilitárias. Você vai para a faculdade de medicina, nem parece que é uma faculdade. Não parece que é algo filosófico, é muito técnico. Porque é uma arte utilitária que está sendo ensinada. O direito acaba sendo assim também. Existem várias artes utilitárias que tem um produto que é construído pelos artesãos que estão produzindo aquela arte. Existem também as artes que não são utilitárias, que são as belas artes. Então, um músico produz uma música e nós não ouvimos a música porque ela é útil, mas porque ela é bela. Agora, as artes liberais não são nem utilitárias, nem belas artes, mas elas são artes liberais porque se você tem essas artes liberais, você é um homem livre, você é um homem que sabe pensar por você mesmo. Você é um homem que sabe identificar as coisas criadas no mundo, percebendo o logos, percebendo a arete que há naquilo, percebendo o objetivo para o qual aquilo existe, adquirindo as virtudes, a verdadeira prudência, a verdadeira temperança, a verdadeira sabedoria, a verdadeira coragem, por meio de ter sido treinado para ler, para interpretar, para raciocinar e para falar em público e mover os corações das pessoas. Treinado para entender a matéria que faz parte do todo criado por Deus, coeso e ainda assim multiforme. Coeso, princípios de identidade, mas também diversos princípios de diferença. A aritmética, a geometria, a música e a astronomia nos mostram o mundo revelado por Deus, que fazem parte de algo coeso, um universo completamente controlado por uma só mente, por uma só visão, por um só Senhor. E se você então adquire essas 7 artes liberais que eu estou deixando aqui para vocês só um gostinho, para iniciar, talvez muitos de vocês nesse caminho de estudo a respeito delas, espero que o reverendo Broto conduza e continue esse assunto. Se você então é treinado nessas artes, você se torna uma pessoa livre, uma pessoa humana, uma pessoa mais capaz de poder dizer: eu sou um homem, uma mulher que chegou naquele ambiente, naquele lugar gostoso, naquela casa. E eu me sinto em casa, no mundo de meu Pai. Queridos, veja, não estou dizendo eu me sinto em paz neste mundo. Não amemos o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não estou falando do mundo, do sistema do mundo, mas no mundo de meu Pai, porque esse mundo foi criado por Ele e está sendo redimido por Ele. E nós estamos buscando essas coisas, queridos, não para sermos homens e mulheres à semelhança da Grécia Antiga e da Roma Antiga, mas para sermos a semelhança do homem verdadeiramente livre, que nos disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, obrigado pela graça do Senhor que nos deu a Tua palavra para nos conduzir ao conhecimento e à prática da verdade. Obrigado a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Ele mesmo a verdade, sendo Ele mesmo a virtude, sendo Ele mesmo o objetivo e o homem verdadeiramente formado, veio ao mundo, andou entre nós, lançou sua tenda sobre este mundo, sofreu, morreu e ressuscitou para que hoje, estando sentado à direita do Pai, governasse o mundo, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés até aquele último dia, derradeiro dia que nós desejamos, em que iremos morar com o Senhor. Pai, nos ajude, ó Deus, a sermos preparados para a eternidade. Nos ajuda, Deus, a prepararmos nossos filhos com uma paideia que é lá do alto e não daqui da terra. Uma paideia e uma sabedoria que são do Senhor, que não são carnais e demoníacas, que não destroem
a tua imagem, onde quer que ela se encontre, que não mutile a imagem de Deus no homem, mas pelo contrário, Deus, que restaure homens caídos para a tua honra e para a tua glória, Deus, e nos ajude a entendermos isso, Senhor, que isso é um trabalho que envolve o todo da humanidade e o todo do que é ser homem. Nos ajude, ó Deus, a fazermos isso, a buscarmos essa excelência e não nos contentarmos, ó Deus, com uma visão de educação tão pequena, tão utilitária, que visa o vestibular ou o sucesso na carreira, ou coisas tão pequenas como essa, Senhor. Ajuda que nossos corações, que são assim, criados para a eternidade, que tem esse espaço tão grande que só o Senhor pode ocupar, que ele de fato, Deus, seja ocupado com o trono do Senhor no meio dele. Oramos assim por esse povo que está aqui, por esse público que nós temos hoje aqui. Mas também, ó Deus, oramos por todo o teu povo espalhado por toda a terra, para que cheguemos a esse verdadeiro conhecimento. Em o nome dele é que oramos. Amém.